Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Mediquês. Hoje nós vamos falar sobre tudo que a ultrassonografia abdominal vê e quando que é indicado fazê-la. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho para receber as notificações de vídeos novos e no joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá, bora pro vídeo. O que a ultrassonografia abdominal vê e quando nós devemos fazê-la? Primeira coisa, quando que a gente deve fazer? Em geral, a gente pede como exame de rotina depois dos 30 anos ou antes, se por exemplo a pessoa tá gorda. Então eu ando fazendo muito exame de ultrassonografia do abdômen em crianças que estão gordinhas, que estão acima do peso. E a gente tá vendo esteatose hepática. O que é isso? É gordura no fígado dessas crianças. E isso é muito grave, porque a gente sabe que hoje a primeira causa de cirrose, o que é cirrose? É quando o fígado ele encolhe e fica duro e não se regenera mais. Hepatite C e alcoolismo. Mas eles dizem, aos estudos, que no ano de 2030 a primeira causa vai ser obesidade, esteatose. A gente sabe que a esteatose, a gordura no fígado, ela tem graus. Grau 1, grau 2, grau 3, que é a forma antiga de falar. Hoje a gente fala esteatose leve, moderada e acentuada. E se você fica com a esteatose acentuada, que é o antigo grau 3, o grau máximo, durante muito tempo, 5 anos ou mais, seu fígado pode ir para cirrose. E aí não tem mais jeito, não se regenera mais. Então isso é muito importante a gente fazer exame nessas crianças que estão gordinhas para ficar mais atenta e fazer dieta. Falando agora sobre tudo que a ultrassonografia abdominal vê. Primeira coisa, a gente olha o pâncreas. O pâncreas é um órgão que ele fica perto do estômago e a gente é muito importante olhar o pâncreas porque a gente sabe que o câncer de pâncreas, quando aparece uma bolinha no pâncreas, geralmente na cabeça do pâncreas ele tem esse formato, ele é fatal na maioria das vezes. Geralmente quando se descobre o câncer de pâncreas, ele já está muito avançado e a pessoa tem 6 meses de vida. É muito difícil ter alguém que conseguiu tratar e sobreviver. Então é muito importante a gente olhar o pâncreas nesse exame de ultrassonografia abdominal e é um dos primeiros órgãos que a gente olha. Outra coisa, dá para ver se tem cisto no pâncreas, pode ser benigno. A inflamação do pâncreas, que a gente vê o pâncreas aumentado de tamanho, inflamado, e isso pode ser uma inflamação por algum bicho, pode ser autoimune ou alcoolismo, que é a causa mais frequente de inflamação do pâncreas. Então, o pâncreas é a primeira coisa que a gente olha. Depois a gente olha o fígado, e aí a gente vê se tem cisto no fígado, se tem nódulo no fígado. Geralmente o nódulo que a gente mais vê é uma bolinha branquinha, chamada hemangioma. Geralmente é benigno, mas já tive casos que eu vi metástase de fígado, o fígado cheio de bolinhas de diversos tamanhos, e era metástase de um tumor que a paciente tinha. Depois descobriu-se que era na mama, o tumor de origem, e ela nem sabia, porque fazia muito tempo que ela não fazia exames de rotina, não fazia mamografia, não fazia nada, uma senhorinha. E de repente as filhas dela pegaram ela, porque ela estava tendo umas dores de estômago, levaram para fazer os exames de rotina e o ultrassom de abdômen foi o primeiro exame que eu fiz. E aí eu vi as metástases no fígado. E depois, quando a gente foi investigar os outros órgãos, na mama ela tinha um nódulo de mama já bem avançado, 5 centímetros, e metástase no corpo inteiro já, né? Então a importância dos exames de rotina. Então a gente consegue ver esses nódulos no fígado. Outra coisa que a gente vê é a esteatose, a gordura no fígado. A gente está tendo uma epidemia de esteatose. Por quê? Por causa da pandemia do coronavírus, a gente ficou muito tempo em casa, então a gente não fazia exercício, não saía para trabalhar e a gente comeu mal também. Então pessoas que não tinham esteatose estão tendo agora, inclusive a médica que os fala, eu não tinha esteatose, eu tô com esteatose, que eu parei de fazer exercícios e comi um pouquinho pior também, não é à toa que eu ganhei peso. E a gente tá vendo muito, de cada 10 exames de abdômen que eu faço, 9 tem esteatose, inclusive crianças. A gente tá pegando muita criança com esteatose e isso é muito grave, porque a esteatose é uma inflamação crônica ali no fígado. O fígado, a célula tá cheia de gordura e se fica há muito tempo, isso vai prejudicar a função do fígado. Então ele vai deixando de funcionar.
Além do pâncreas e do fígado, a gente olha a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela tá lá no meio do fígado e ela pode ter pedras, cálculos, que faz a pessoa ter dor. Então é importante a gente ver para ver se tem cálculo, se tiver, tem que programar a cirurgia. Ou se tem pólipo, que é uma bolinha na parede. A gente sabe que pólipos acima de 1 centímetro estão associados com câncer de vesícula biliar. Então, se a paciente tiver pólipo, é importante fazer o acompanhamento para ver se esse pólipo não está aumentando e já programar a cirurgia também para a retirada da vesícula, porque o pólipo na vesícula biliar é uma das poucas situações em que acontece uma coisa que era benigna vira maligna. Então ele começa a crescer o pólipo, ele tinha meio centímetro, vai para 0,7, 0,8, 0,9, daqui a pouco está 1,2. E nesse crescimento, nessa multiplicação das células, uma delas vira câncer e aí dá câncer de vesícula, que é muito grave. Então pólipos acima de 1 centímetro é igual cirurgia, abaixo disso pode se acompanhar, mas em geral já programa a cirurgia. Depois do pâncreas, do fígado, da vesícula, a gente olha a veia porta, uma veia que traz sangue do intestino para o fígado. E se a pessoa tem algumas doenças no fígado, ela começa a aumentar. E dá pra gente ver isso no exame de ultrassonografia abdominal. Depois a gente vai para os rins. A gente sabe que nós temos 2 rins ali na região lombar, nas costas, né? Ao lado direito e ao lado esquerdo. E o que a gente vê nos rins? Se tem cálculo, se tem pedra nos rins, se tem cisto, se tem algum nódulo, algum tumor. E pacientes que têm hipertensão ou diabetes há muito tempo, mais de 10 anos, o rim é um órgão que é muito afetado pela hipertensão e pelo diabetes de longo prazo. Então a gente começa a ver modificações no rins que nós falamos que é nefropatia crônica, ou seja, a hipertensão ou o diabetes ou os dois começou a agredir esse rim e ele tá parando de funcionar, ele já tá começando a ficar doente. É muito importante o paciente saber disso para poder fazer o tratamento. Então uma coisa que a gente olha também. Depois a gente olha o baço, que é um órgão que tem lá do lado esquerdo do nosso corpo e ele pode estar aumentado em caso de algumas infecções. Depois a gente olha a aorta. A aorta é uma artéria principal do nosso corpo. Ela sai do coração, faz uma volta aqui, manda os vasos para o pescoço, as carótidas, que vai mandar sangue para o nosso cérebro. E aí ela desce no meio do tórax, mandando sangue ali para os pulmões, mandando ramos, desce no abdômen, mandando ramos para os nossos rins, para o nosso intestino. E é um dos primeiros lugares que aparece aquelas placas de gordura, aquelas placas ateromatosas, é na aorta. Então é muito importante a gente examinar a aorta. E também ver se não tem aneurisma, que é aquela dilatação da aorta, que é bom acompanhar e programar a cirurgia. Pode explodir e a pessoa morre. É uma morte instantânea. A gente também acaba olhando o intestino para ver se tem algum tumor maior dentro da barriga. Tumores pequenos de intestino a gente não vê na ultrassonografia abdominal, só na colonoscopia, que é aquele exame indicado depois dos 50 anos. Coloca uma câmera via o ânus e olha o intestino, a pessoa é sedada, ela não sente nada. E a gente olha por fim a bexiga, que é onde fica o xixi. E aí dá pra ver se tem tumor de bexiga, se tem alguma pedra ali na bexiga. Eu já peguei vários tumores. Eu lembro que um deles eu peguei bem no iniciozinho, eu ampliei bastante ali a parede e vi que só tinha na mucosa da bexiga. Era um tumor bem pequeno, eu não tinha ainda alcançado nem a musculatura da bexiga e nem a parede de fora. E eu lembro que até essa paciente voltou depois para me trazer presente, porque a médica dela falou que eu salvei a vida dela, que eu vi um tumor bem pequenininho na bexiga que poderia ter passado se eu fosse mais um pouquinho desatenta, né? E que não estava invadindo nem a parede nem a parte de fora da bexiga. Então, com uma cirurgia muito simples, ela conseguiu ficar curada. Então, esses foram os órgãos que são vistos na ultrassonografia abdominal. Compartilhe aqui embaixo se você já fez ultrassonografia abdominal, se você tá com esteatose, diz para mim, deixa no comentário. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Fiquem com Deus, inscrevam-se no canal. Obrigada!